Olá, estás a assistir ao Com a Tua Imagem Tu Podes. Estou aqui para ser a tua cúmplice na construção da tua identidade e vou-te mostrar como tu podes. A cada semana trarei temas da consultoria de imagem, crenças, mitos, preconceitos e muito mais para te mostrar o quanto somos exclusivos. A imagem impacta a qualidade do seu networking? Hoje tenho um convidado muito especial para falarmos sobre este tema, mas digo-lhe, impacta e muito. Já tenho referido que 93% da nossa comunicação é não verbal e dessa 70% é transmitida pelo nosso rosto. Portanto, quer esteja num evento presencial ou, mais importante ainda, se for virtual, temos que nos preocupar sim com a nossa imagem. Tu podes. E hoje tenho um convidado muito especial, que só é um dos maiores responsáveis por este nome, com a tua imagem, tu podes. Portanto, num podcamp que participamos juntos, da Liliana Campos, portanto, em grupos que fomos criando nessas atividades. O Mário Neto foi uma das pessoas que conseguiu dar ali o toque final para chegarmos a este nome que para mim é muito, muito importante e porque efetivamente traduz a mensagem que eu quero passar a cada pessoa que me ouve. O Mário é um especialista em networking e tem dedicado muito do seu tempo e do seu expertise ao networking e a trazer a verdadeira importância do networking. Então, Mário, mais uma vez, obrigada por estares aqui comigo. Iríamos começar exatamente pela pergunta que toda a gente deve estar a perguntar-se. A imagem impacta a qualidade do networking, sim ou não? E como e porquê? Então, iríamos começar por aqui. Dou-te a palavra para dar início, então. Ok, muito bem. Olha, muito obrigado pelo convite. É uma grande honra ser o primeiro convidado aqui do podcast, e que, como tu disseste, tive o privilégio de poder contribuir um bocadinho para o nome do podcast numa situação em que estávamos em brainstorming, mas respondendo diretamente à tua pergunta, obviamente que a imagem tem um impacto fundamental em termos de networking. Basta recordarmos aquela velha máxima que diz que não há uma segunda oportunidade para causar uma boa primeira impressão e, naturalmente, se eu chego a um evento de networking, eh, a forma como eu chego, a imagem que eu transmito e a imagem, provavelmente vamos falar durante aqui a nossa Uhum. conversa, não é só as roupinhas que vestimos e por aí fora, tem a ver com outras coisas também, mas essa imagem vai causar logo à partida uma percepção nas pessoas que pode ser melhor ou pior de acordo com os nossos objetivos Uhum. e vai condicionar. Obviamente que teremos então que ter algum cuidado. E já agora adiantando um bocadinho a conversa, ah, não é só no networking presencial que isso tem importância. Nós fazemos hoje em dia muito networking através pelos meios digitais, não é? Através do Zoom, através dessas coisas, faz-se networking hoje em dia. Isto fomos um bocadinho empurrados pelo, pelo Covid para os Exatamente. online e hoje em dia também se faz muito networking por aí e às vezes vejo, porque participo em muitas coisas relacionadas com networking, às vezes vejo as pessoas se descuidarem um bocadinho quando é online e Uhum. a imagem é a imagem da pessoa, é a imagem que ela transmite, seja ela presencial, seja online, e até reflete quando não estamos lá. A nossa imagem também tem implicação nos momentos em que falam de nós. Mas pronto, acho que é mais que evidente, sim, Carla, é Então, mesmo para isso. complementar o que estavas a dizer e para fundamentar até o que dizes, porque as pessoas têm que entender que essa percepção de que falas, essa imagem que toda a gente fala, essa primeira impressão que toda a gente fala, no fundo são leituras que nós fazemos e é algo que nós fazemos isso naturalmente, portanto, não é uma coisa consciente, ok? E o que eu costumo defender é esta leitura existe, quer nós tenhamos conhecimento de consultoria de imagem, quer não tenhamos. Então, o que eu proponho é, ok, então vamos usar isso a nosso favor, vamos usar conscientemente
a mensagem que estamos a transmitir, seja onde for, vamos ter consciência da imagem que transmitimos e vamos usá-la a nosso favor. Isto não é manipulação, porque trabalhando eu com uma consultoria que tem foco no autoconhecimento, portanto vamos pôr de parte toda aquela indústria da criação de um persona, porque isso Uhum. existe. Vamos falar efetivamente de quem é aquela pessoa na verdade. Então, a pergunta que eu fazia também, para lançarmos aqui para conversarmos os dois, era o como e o porquê. Portanto, estamos aqui a justificar um bocadinho o porquê. Então, estamos os dois em duas áreas distintas. Eu trabalho com imagem, tu trabalhas com networking. É isso que nós vamos querer provar, digamos assim, hoje, que elas são complementares uma à outra, mas o que as pessoas têm que ter em consciência, e como tu falavas e muito bem, pegaste logo aí no, como diz o brasileiro, num gancho muito interessante, que é, as pessoas pensam que, pelo facto de hoje fazerem muita coisa online, que não é necessário, não precisa de tanta atenção e de tanta preocupação, não é? As pessoas pensam, ok, pronto, como eu dizia num dos grupos a que pertenço um dia destes, pronto, as pessoas põem uma camisolita, dão uma escovadela ao cabelo e pronto, isto está tudo certo. Não é bem assim, porque se estamos neste quadradinho e sabendo que 70% da nossa comunicação está aqui, no nosso rosto, é como eu costumo dizer também, é uma porcentagem demasiado elevada para nós só vestirmos uma camisolinha e darmos uma escovadela ao cabelo. Portanto, é trazer esta consciência de que tudo comunica e quando nós estamos a falar, ok, decidi para o meu podcast que este seria o meu fundo, porque tenho uma razão, tenho um porquê, mas se eu estivesse, por exemplo, pertencemos os dois a grupos de BNI, eu então tenho um fundo que tem o meu logo, que tenho, portanto, a minha especialização e essas coisas todas. Mas até o meu logo tem uma história por trás. As cores do meu logo, as linhas do meu logo, tudo aquilo está pensado para ter a ver comigo, para falar de mim. As pessoas podem perguntar: mas ó Carla, será que toda a gente vai entender a mensagem? Se calhar a mensagem total toda a gente não vai entender, mas vai ter uma percepção sobre aquele logo, não é? Se nós tivermos um logo com muitas corzinhas, muito redondinho, muito não sei quem, não sei quantos, certamente não vai ser um logo de uma pessoa que seja muito clássica e muito mais séria e muito mais conservadora, não é? Portanto, e tu que também trabalhas Até as próprias cores do logo e dizem muito sobre aquilo que queremos transmitir, não é? transmitir, exatamente, Ou seja, é comum, por exemplo, na minha área de base, digamos assim, que é o eu marketing, não é? tenho a minha formação é de informática de gestão, sempre vivi ligado à informática e à gestão de empresas de informática, e na área da informática, por exemplo, existe muita utilização do azul como cor nos logotipos, Uhum, nas várias coisas, porque transmite determinadas características, até as cores exatamente, têm importância. Eu agora exatamente. queria te fazer aqui, assim, Diz-me. é suposto tu fazeres-me perguntas, mas deixa-me Óbvio, fazer isto daqui uma isto é pergunta. isto é uma troca, é uma troca. Deixa-me fazer-te aqui uma Força. pergunta. E, a nossa forma, a nossa imagem, aquilo que nós queremos transmitir, pode variar em função das circunstâncias, Essa também desde é uma que coerente em função coerente connosco próprios, com uma linha uhum. que nós temos da nossa imagem, O mas pode variar. o que é que tu entendes por variar? Eu acho que a confusão da maioria das pessoas é essa, o variar. O que é que tu entendes por variar, por exemplo? Estás-me a falar, por exemplo, a pessoa no seu contexto de lazer, por exemplo, Sim, e a pessoa no exatamente. seu contexto profissional, é isso que me queres Certo, dizer? certo. Curiosamente, à data do lançamento deste episódio, eu já terei um episódio a falar sobre isso, mas vou voltar a reforçar. Quando trabalhamos a imagem e a essência, portanto, o ponto de partida é conhecer aquela pessoa, conhecer a sua personalidade, isso é transversal a tudo, tá? Eu costumo dizer, já me é difícil lidar com uma mulher, imagina se eu tivesse que lidar com duas, a profissional, a pessoal, a mulher, a esposa, a mãe, a filha, são papéis que nós temos na nossa vida e, obviamente, fazemos esta grande diferença entre o que é profissional e o que é pessoal.
O que é que eu te posso dizer, e eu dou sempre este exemplo, e a maioria dos meus clientes e amigos, acham sempre muita piada, eu apesar de ter um estilo mais clássico, mais reservado, eu sou uma mulher que gosta de futebol. E então eu tenho na minha personalidade, nos meus estilos, uma capacidade que se chama capacidade de adaptação. O que é que isto quer dizer? Eu tenho facilidade em adaptar-me a diferentes contextos. Ou seja, eu se estiver num ambiente totalmente corporativo, vamos imaginar, estou a dar uma palestra para um grupo de administradores, executivos, o que seja, e eu tenho consciência de que eu posso ir no meu eu, porque eu sou bem clássica, sou conservadora e naquele contexto eu posso trazer a minha imagem de confiança, de conhecimento, porque é importante naquele contexto eu fazer isso. Mas porque isso faz parte da minha personalidade. Se eu Ok. não tivesse isso tão forte, se eu fosse usar uma imagem que toda a gente tem esta imagem, tens de ter uma imagem profissional, tens que vestir um fato ou uma cor escura, ok? Uhum. Isso, se não estiver alinhado com a personalidade, quem está sentado vai perceber ali um ruído, aquilo que nós chamamos de ruído. Estás a entender? E então aquilo vai haver um desfazimento. E mesmo a própria pessoa, ok, ela pode treinar muito bem, muito bem, muito bem aquilo e aquela palestra correr imenso, correr bem e não sei o quê. Mas se ela fizer esse papel durante muito tempo, vai haver em algum momento, como diz o brasileiro, o verniz vai estalar. E vai haver Uhum. ali uma coisa estranha, vai Algo soar que a não bate falso. certo, não é? Não percebi, desculpa. Algo que não bate certo depois, não é? Exatamente, exatamente. Então é mais sobre a capacidade de adaptação do que propriamente fazermos esta distinção. Eu conheço pessoas com quem até já trabalhei há alguns anos, que é aquela pessoa que vai para o escritório sempre com o seu fato, com a sua gravata, impecável sempre, e às vezes eu punha-me mesmo a pensar: "Poça, será que este senhor, quando está de fim de semana com os filhos, com as filhas, com os netos, ele anda de gravata e gravata?" Que eu não conseguia imaginá-lo fora daquele registro que eu estava habituada a vê-lo. E porventura, uma altura que me cruzei com ele. Efetivamente, ele estava mais descontraído, mas os traços eram os mesmos. As características principais da personalidade dele, mesmo ele estando mais descontraído, estavam lá. E eu disse: não, realmente esta é a mesma pessoa. O contexto é diferente, mas é a mesma pessoa. Transmite-me a mesma mensagem. E é isso que nós temos que pensar. Exatamente. Acaba por ser, alguns pormenores que às vezes encontramos pessoas que nos surpreendem, não é? Porque, Sim. e aí ficamos sempre na dúvida se elas não estão a vestir a tal capa de uma imagem fabricada, pode até não tem Exatamente. necessariamente que ser, mal intencionado, não é? Mas, Exato, eh, às vezes é mesmo mas por desconhecimento. sabes, uma curiosidade, eu, ao falarmos disto, estava aqui a lembrar-me que a situação na minha vida em que eu tive maior percepção da diferença do impacto, aliás, que a imagem tem para nós, Uhum, foi quando eu tive, no serviço militar. E eu conheci uma série de pessoas lá, obviamente, não é? Serviço militar, uhum, na minha na minha altura ainda era obrigatório, agora uhum. agora é completamente Somos, facultativo. somos de Aliás, uma pelo outra contrário, geração. já andam é atrás das pessoas para tentar Exato. convencer a ir lá. Mas nessa altura era obrigatório o serviço militar e, nós não conhecíamos ninguém, não é? Éramos, recrutados e éramos colocados num batalhão, não é? Uhum, ah, e todos com o cabelo cortado exatamente da mesma forma, com a uhum, mesma roupa, com as mesmas coisas. O que acontece é que eu, muitas vezes, quando saíamos de lá, se me cruzasse ou cruzando-me com alguém que estava comigo a semana inteira, ao fim de uhum. semana, às vezes não reconhecia a pessoa. Porque porque nós lá estávamos todos igual. Não Todos não igual. não tinha personalidade aquilo, não é? Ao fim e ao Exatamente. cabo, era igual para toda a gente. Então, quando vestíamos depois, as roupas normais, quase que não nos conhecíamos por causa Uns disso. aos outros. Portanto, este é o impacto que pode ter. Claro que existem traços de personalidade que nós reconhecemos, mas eu Sim. estou a falar da parte visual, né, a parte mais visual. Ah,
e este é o impacto que realmente pode ter a imagem que nós temos e a É forma como curioso, trabalhamos. estares atrás a trazer esse exemplo, porque eu tive aqui há tempos uma cliente que, pronto, de amiga passou a cliente e continua amiga, e ela é médica. E tem ali 2 estilos que são muito, muito fortes. Ela tem, para quem depois, souber um bocadinho mais sobre estilos, ela tem 2 estilos que são muito fortes. Hum, e uma das coisas que ela temia, ou melhor, uma das preocupações dela era: "Mas, ó Carla, mas é assim, como é que eu vou trazer os meus estilos, que eu trabalho de uniforme, eu trabalho de se eu estou em hospital, tenho a farda do hospital, se eu estou em gabinete, tenho a minha bata, portanto, é muito difícil, portanto, eu trazer a minha personalidade para o meu dia a dia. E eu então dizia-lhe: tu vais ter que trabalhar, vais ter que trazer isso, porque efetivamente tu passas muito tempo do teu dia, da tua vida, disfarçada. Mas ali é um disfarçada que é pelas circunstâncias, não é? Da profissão dela. E eu disse: e tu tens que ter assim atenção para equilibrar, porque ela, como passa a semana quase toda com fardas, chega ao fim de semana, ela põe toda aquela essência dela na imagem. Não é? E acaba por, às vezes, quem não a conhecer e não entender um bocadinho, e eu cheguei-lhe a explicar isso, acaba por a pessoa que olha diz: "Epá, isto é demasiado", parece uma pessoa fica com a sensação que aquilo não está equilibrado. E então eu estava-lhe a explicar: "Tu tens essa necessidade de te mostrares, de trazeres a tua personalidade, porque durante a semana, e grande por muitas horas, não é, porque depois tem ali plantões e aquelas coisas, por muitas horas tu estás completamente, tanto sem seres tu, sem transmitires a tua essência. Então eu fui-lhe dando pequenos detalhes, pequenos pormenores, às vezes num brincozinho, e mesmo assim eles não podem usar só em contexto de gabinete, portanto, no consultório dela, porque se for no hospital não podem usar essas coisas. Portanto, às vezes é muito difícil trazer isso para a pessoa, mas é curioso tu falares, porque efetivamente é o uniforme. E é engraçado que eu estava numa aula aqui há dias e estávamos a falar exatamente disso, dos uniformes. O uniforme é uma forma de exatamente controlar a expressão e a individualidade de cada um. Não é? Sim, Nós achamos muito interessantes aqueles colégios privados, porque na maioria são privados, não é? Todos muito bonitinhos, todos muito de uniformezinhos, e a maioria das pessoas dizem: para se não distinguir, para não se distinguir as classes das pessoas e não sei o quê. E eu disse: epá, eu acho isso muito estranho, porque regra geral, vamos a ser lógicos e racionais. Regra geral, o uniforme são colégios privados. Quem anda em colégios privados são pessoas ricas. Ou então, não são ricas, ou alguém está a pagar a mensalidade. Portanto, não é pessoas que têm salário mínimo e têm os filhos nos colégios a pagar 500 e 600 euros e só já distingue, já faz uma distinção, não é? já há uma distinção ali. Mas, tirando essa parte, é uma forma de controlar a expressão, não é? Claro. E estas pessoas que crescem nestes ambientes, a minha pergunta é: eles estão a ser, estão-lhes a barrar uma percentagem importante da comunicação. E a minha pergunta às vezes é: na fase adulta, quando eles chegarem para uma faculdade, mesmo que não seja em Portugal, podem estar a concorrer para uma faculdade em qualquer parte do mundo, as pessoas não vão andar de uniforme. Será que aquelas pessoas vão ter a mesma capacidade de leitura da mensagem? Será positivo, será negativo? Eu às vezes ponho-me a pensar sobre isso, porque isto de nós lermos as mensagens, há pessoas que têm mais apetência, outras menos apetência, umas são mais atentas, outras menos atentas, mais ou menos, não somos todos iguais. Regra geral, nós conseguimos dizer: aquilo é bonito, aquilo é feio, aquilo está equilibrado, aquilo não está equilibrado, aquilo é proporcional, não é proporcional, está direito, está torto, não é? Por exemplo, aqui estas coisas, dou muito este exemplo. As pessoas chegarem aqui e olharem para estes quadros, são pratos, se aquilo estiver torto, a pessoa é assim: aquilo está torto. E a grande, grande maioria das pessoas vão se incomodar porque aquilo está torto.
Porquê? Sim, uma boa parte, pelo menos quem tiver, alguma obsessão como eu tenho com essas coisas, nota logo, mas já Mas há lá outras. está, isso é um traço de personalidade, ok, pode ser, mas é uma característica de todos nós, porque o nosso olho, o ser humano foi treinado para o belo e para o harmonioso. Não estou aqui, a querer dar definição de belo, nem nada disso, não vamos por aí, mas ninguém gosta de coisas feias, Sim, podem ninguém haver gosta de coisas feias. contextos diferentes para o belo em função de culturas, por aí fora, não é? Pá, aquilo que é bonito pode ser, diferente de uns para os outros, mas sim, tendencialmente, Exatamente, aquilo que é mas bonito, ao fim e ao regra cabo, é geral. que nos atrai mais em função também da da nossa cultura, de onde fomos inseridos, de como fomos educados e por aí fora, levou-nos Exatamente, a criar conceitos daquilo que é o exatamente. não só o bonito, mas também o que se enquadra com determinada situação, e por aí fora. Sim, sim, isso é mesmo assim, sim. As definições de belo e de adaptação, não é? No fundo é o que estás a dizer, têm a ver com a cultura em que tu estás, não é? Por exemplo, se nós formos a falar, estávamos agora ainda há bocadinho a falar desta dualidade entre a pessoa e o contexto pessoal e o contexto profissional, não é? Estamos a falar da imagem. É óbvio, é para o português, regra geral, há pessoas que têm bem claro, ok, eu se estiver a trabalhar estiver numa área mais administrativa, mais corporativa, mais de direção, a pessoa já está a idealizar um tipo de imagem, certo? Não é? Vamos imaginar, a pessoa é um diretor comercial da Península Ibérica, ou então é um administrador de uma multinacional, ele tem consciência, ele ou ela, tem consciência que há de ter que ter um determinado tipo de imagem que uma pessoa, por exemplo, que é um diretor de produção, não precisa de ter, Exato, tá? exatamente. E o diretor de produção, andando ali no chão de fábrica, tendo uma imagem mais prática, mais funcional, porque aquela função exige aquela mensagem, ele não vai ser portanto, não vai ser visto como menos importante do que o diretor comercial que está sentado no gabinete quase o dia todo e está de Sim, fato e gravata o dia todo. O contrário é que iria causar estranheza. Eu, se chegasse a uma empresa e estivesse no chão de fábrica a visitar a empresa e o diretor de produção me aparecesse de fato e gravata, eu ia dizer assim: mas então, isto afinal, quem é este senhor? Ou esta senhora, portanto, sim, não está em lá erro, ou o está. que seja. Exato. Não é? Estás a falar de uma coisa que eu estava aqui a pensar e que realmente tem também muita importância, porque, a imagem não é só, como eu disse há pouco, para mim, obviamente, e tu és a especialista, has de me corrigir se eu estiver errado, porque, Uhum, eh, a imagem não é só aquilo que, o visual, a parte visual, não é? E o enquadramento daquilo que, nós, a forma como atuamos, até com aquilo uhum, que temos vestido e tudo isso, é que vai compor a imagem que as pessoas depois têm de nós. Ou seja, se eu completamente. tiver de fato e gravata, mas tiver um comportamento completamente fora do contexto, não é? For uma pessoa que Uhum, está num jantar e porta-se mal, faz asneiras ali com a comida, uhum. nem que esteja de fato e gravata, vou transmitir uma imagem de alguém que se quer mais, Claramente, sério, mais, não é? Ou seja, há um claramente. composto de comportamento com depois, de facto, a imagem. Exatamente, Da mesma maneira que às vezes somos surpreendidos por exemplo, por, alguém que vive na rua e que depois falamos com a pessoa e ela tem um discurso que não bate certo com aquela situação, não é? Em que está. exatamente. Portanto, o que é que o que é que a especialista, diz sobre isto? É verdade, É assim, aquilo que eu era estou a era era um dizer é bocadinho este exemplo que eu te estava a dar. As pessoas às vezes têm um bocado essa crença de que só vai ter valor, só vai ser valorizado aquela pessoa que tem aquele aspecto formal, e especialmente se estivermos a falar em contextos profissionais e em contextos, corporativos no geral, não é? Portanto,
Porque supõe-se que aquela vestimenta mais formal transmita mais credibilidade, mais confiança e todo um certo portanto, uma seriedade, vamos assim dizer. Só que isso tem, como eu dizia antes, tem que ser compatível com a personalidade e compatível com o cargo que a pessoa está a fazer. Portanto, eu estava-te a dar o exemplo, se nós virmos um diretor de produção de fato e gravata, nós vamos achar estranho, vamos achar que aquilo não está ligado, porque por definição das funções de um diretor de produção, ele precisa de mais agilidade, é uma pessoa que está muito mais ativa, muito mais propensa à ação, portanto, é alguém que tem que estar ali a visionar, tanto pode estar a falar com um encarregado de uma secção qualquer, como de repente está ali baixado com alguém da manutenção para perceber o que é que se está a passar com uma máquina. Portanto, o facto de ele estar, vamos assim dizer, com uma camisa e uma calça de ganga não lhe vai tirar valor, Claro, com certo? certeza. Porque aquilo está adequado com as funções que ele está a desempenhar. E vamos querer, porque também existe isso, vamos querer que na personalidade dele ele seja mais uma pessoa do fazer, da ação, do que propriamente aquilo que nós chamamos uma pessoa de gabinete para estar ali sentada. Portanto, quando nós trabalhamos a consultoria, começamos exatamente pela personalidade para percebermos exatamente isto. Porque acontece muito, e eu costumo dizer também, nunca se falou tanto em mudanças de carreira como agora. E isto era uma característica mais das mulheres, mas hoje em dia também dos homens. Chegam ali a uma determinada idade, ali por volta dos 40, 45, as pessoas querem mais, não se sentem representadas. E porquê? Porque muitos de nós, na nossa geração, não é? Nós fomos educados a, ok, estudas, tiras um curso, vais trabalhar na área do teu curso e onde fores trabalhar, vais trabalhar para a vida toda, Pois, não é? E muitos de nós, porque, não é? Tivemos acesso a outro tipo de conhecimentos, tivemos acesso a uma abertura ao mundo que os nossos pais não tiveram, portanto, nós hoje chegamos a meia idade e começamos a perceber e começamos a avaliar aquilo que nós o que nós tivemos a fazer este tempo todo. E muitas pessoas começam a perceber: epá, eu não me revejo mais nisto. Então, nós fazemos também uma análise que nós chamamos de análise de competências, exatamente para a pessoa perceber se efetivamente é aquilo que quer continuar a fazer ou não. E a junção destas duas vão definir a personalidade desta pessoa. E então vamos ter uma pessoa que efetivamente, se calhar, até é mesmo clássica, conservadora e transmite toda esta credibilidade, toda esta seriedade. Ok, faz parte da personalidade daquela pessoa, mas se calhar vamos ver uma pessoa que, se calhar, é mais prática, mais da ação, quer se envolver em coisas novas e está sempre à procura de saber mais. Portanto, isto são personalidades distintas. E isto tem que estar refletido na imagem. claro. Se eu tiver uma imagem conservadora, eu automaticamente não sou uma pessoa que seja fácil de convencer. Cria uma certa barreira logo a imagem, é isso? Logo, a pessoa que me vem ter comigo tem que perceber que tem que vir muito bem artilhada, vamos assim dizer, para me fazer mudar de ideia. E se eu te estiver a transmitir exatamente aquilo que eu sou, a pessoa vai dizer: "Epá, eu para falar com a Carla, eu vou ter que levar quadros, vou ter que levar estatísticas, vou ter que levar casos, e isto, e isto, e isto, e isto, para poder mostrar à Carla que a minha ideia tem fundamento, tem lógica, tá". Porque eu sou muito uma mulher muito da lógica, não é? Se calhar, se estivermos a falar de um outro perfil, a pessoa vai poder trabalhar com outro aspecto. Se for portanto, alguém, uma chefia um bocadinho mais carismática, que gosta de desafios, a forma de abordar essa pessoa é ir propondo-lhe um desafio. Claro, claro, claro. Eu estou aqui com uma ideia, quero desafiar, preciso, portanto, ali aguçar, percebes? A curiosidade. E então, ter este conhecimento entre equipas ou entre pessoas que trabalham na mesma área, imagina o poder que isto tem. Claro, faz parte. E isso, tem a ver também com a forma como a própria pessoa se posiciona e,
pode, de alguma forma, querer criar ali aquela imagem para que as outras pessoas reajam de determinada maneira, não é? Ou seja, Uhum. tu numa determinada situação podes ter essa postura mais conservadora porque sabes que tens essas reações das outras pessoas, não é? Exatamente. Só o que tu defendes é que teremos que ser coerentes e genuínos com a nossa Exatamente. identidade. Ou seja, Exatamente. aquela situação, que nós vemos muito ligada à política de se Exato. criar uma imagem Exatamente. para transmitir uma determinada coisa, aí aí tu estás fora, digamos assim, Então, desse ou tipo porque de estás a fazer um mau trabalho, não é? E as pessoas, por exemplo, se formos a analisar isto, não vamos entrar pela política nem sim, partidos, não é aí, mas as pessoas é fácil, dada a situação em que o país se encontra atualmente, e estivermos a falar dos 2 grandes líderes, vá, 3 grandes líderes que fazem hoje a cena política portuguesa, tu tens vindo vê-se uma evolução. Não é? Uns para o bem, outros para o mal, depende da opinião de cada um, não é por aí que estamos a falar. Mas a imagem deles, há um líder, e isto não tem a ver com o partido, portanto, se fores reparar, o líder, agora escapou-me o nome dele, do Iniciativa Liberal, a imagem dele foi trabalhada para as últimas eleições. sim, é natural, na política acontece muito isso de forma Porque de ele tinha forma uma mensagem e depois já não vamos falar da análise facial, portanto, do rosto, do que é que o rosto dele transmite, não vamos entrar por aí. Mas se estivermos a falar das indústrias de fazer líderes, por exemplo, a indústria americana, que existe literalmente uma indústria de fazer líderes, vai até esse ponto, sim, de claro, sim, de trabalhar e mexer com o rosto dos candidatos, porque eles fazem essa leitura, esse estudo completo. Então, eu trago essa consciência, portanto, esse estudo completo da morfologia corporal e da facial, mas não vou propor alteração nenhuma. Eu vou dar as ferramentas e explicar às pessoas o que é que isso significa. Depois, como o Ponço Pilatos, lavo as minhas mãos, porque cada um depois é, é responsável e é senhor da sua vida e faz com a informação o que achar melhor. Agora, o que eu defendo é, e voltando aqui ao nosso tema do networking, se eu vou estar em contextos de comunicar com outras pessoas, eu tenho que ter consciência de quem sou. Dou sempre o meu exemplo. Eu tenho este ar mais sério, mais reservado, e especialmente não é, no virtual, é-me mais difícil trazer o meu lado mais afável, não é? Já estiveste pessoalmente comigo, portanto, é mais difícil transmitir este lado mais afável, mais social, que eu também tenho. Então, eu quando estou num evento de networking, tenho que mentalizar-me, se Carla, atenção, tu tens que mostrar quem tu és. Porque se eu ficar lá no cantinho, não é muito direitinha, porque eu ando sempre muito direita, portanto a minha postura é uma postura direita e tal e tal e tal, e as roupas que combinam com a minha personalidade também são mais linhas retas, portanto transmito toda esta seriedade, então eu tenho que me predispor, tenho que ter consciência que eu tenho que ir ter com as pessoas para começar a estabelecer os meus contactos, porque sei que numa primeira impressão as pessoas não vão ter essa vontade. Ou pelo menos a grande exatamente. maioria das pessoas. Então, é isso quando eu te estava a falar de que nós somos o nosso cartão de visita, não é? Aquilo que eu transmito, eu tenho que estar alinhado com aquilo que eu faço, não é? E eu, como consultora, eu não me posso permitir a determinados erros infantis, ao ponto de ir por um evento e não estar com o cabelo arranjado, não ter uma maquiagem, ou não estar a roupa bem alinhada ou bem passada, detalhes que às vezes as pessoas esquecem-se. E mais uma vez, quando no caso feminino que há aí mais dificuldade, as pessoas: "Ah, mas ó Carla, também, para irmos a todos os eventos, agora vou ter que ir ao cabeleireiro todos os dias". Não, não precisa ir ao cabeleireiro todos os dias, precisa de aprender a lidar com o seu cabelo. Sim, Precisa claro. de aprender a fazer uma maquiagem simples,
como a que eu faço todos os dias, que é a maquiagem que se eu tiver uma sessão profissional, fotográfica profissional, é a maquiagem que eu vou fazer, e é aquela que está alinhada com o meu rosto e, portanto, eu faço aquilo em 5 minutos. E as pessoas, quando falamos em maquiagem e tratar do cabelo, principalmente as mulheres, pensam: "Ai meu Deus, vou ter que perder 2 horas no cabeleireiro, porque não sei quê, porque depois não quero estar a perder tempo ou a gastar dinheiro com uma maquiadora, e isto, e isto, e isto". E não é assim. No caso masculino, por exemplo, um exemplo que eu dou sempre, as barbas. Uhum. Os homens gostam dessa barbazinha, não é? Mas depois esquecem-se que isto tem que dar trabalho. Isso Sim, fica bem sim, até um tem determinado até um determinado tamanho. Se sim, sair da linha, exatamente, já estraga tudo. já estraga tudo, porque pode passar de um dia para o outro, há homens que isso acontece, não é? De um dia para o outro o pelo cresce e pode passar de uma imagem alinhada e cuidada para uma imagem desleixada. Sim, há de ter sempre esse cuidado. E em especial, bom, em especial não, mas em contexto de networking, as pessoas subvalorizam muito aquilo que são as percepções das outras pessoas. E realmente, eh, não só a imagem, mais uma vez, não só a imagem em termos de aspecto, mas a forma como nós nos posicionamos. Alguém que tem uma atitude positiva, imagina um Uhum, evento de networking que, uma reunião de networking como tu também participas semanalmente, uhum. já agora tu é presencial, é misto, Não, já é não me é lembro, é 100% online, o nosso. 100% online, pronto. É. Ah, Quer dizer, mas temos depois mas eventos, presenciais, mas eventos exatamente. Em especial, no online tem características próprias também, mas sim. em especial nos eventos presenciais, a nossa atitude perante as pessoas, à medida que elas chegam, como cumprimentamos as pessoas, como as tratamos, como nos integramos, vai ter um impacto enorme e até, por vezes, sobrepõe-se até a uma noite menos bem dormida e Uhum, uma barba menos bem feita. A nossa própria atitude com as outras sim. pessoas, e estou a falar ao recebermos as pessoas, se formos anfitriões nesse evento, Uhum. a forma como recebemos as pessoas, a forma como as tratamos, vai criar tudo isso uma imagem de quem somos. E se estamos em eventos de networking, que estamos em contexto profissional, e é a percepção que as pessoas vão ter de quem nós somos como profissionais. Todos os detalhes são importantes para Exatamente, transmitirmos aquilo que nós queremos transmitir que somos, ah, e nunca se pode desvalorizar, porque a exatamente. forma como nós, nos relacionamos com as outras pessoas, pronto, vai criar então essa tal imagem e depois podemos conduzir essa imagem de certa forma para que se enquadre mais com aquilo que nós somos, como é óbvio, não é? Uhum. Mas é importantíssimo não só a parte de aspecto, mas também a parte de Das atitude. atitudes. Obrigada por estares desse lado. Para continuares este caminho da construção da tua identidade, com a tua imagem tu podes, segue-me para receberes as notificações dos próximos episódios em primeira mão. Deixa-me ideias para novos episódios ou dúvidas, vou adorar gravar para ti. É sempre um prazer estar deste lado. Espero por ti no próximo episódio.